Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, o programa está começando agora. E a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, a gente até já falou sobre isso, mas é uma abordagem sempre recorrente e muito importante. Vamos falar sobre vaidade, cuidado com a beleza, com a aparência, quais os limites desses procedimentos, quais são os limites das redes sociais influenciando as nossas decisões, nossas interferências no próprio corpo. E também a gente vai falar sobre solidão, a diferença entre solitude e solidão. E, lógico, a gente também tem hoje o quadro Mitos e Verdades para falar sobre essas questões que envolvem pessoas solitárias. Nosso programa está começando agora. Muito bem, a gente está falando nesse primeiro bloco sobre o padrão de beleza que é impulsionado principalmente pelas redes sociais, né? Basicamente pelo Instagram, que está mudando a estética, está mudando a rotina dos consultórios, está mudando a forma como as pessoas se enxergam no espelho. Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar com a Denise Bellarmino Moreira Ladeia, que é professora da graduação e pós-graduação de Biomedicina Estética da UNA. Olha, importante, bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem, Denise? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Você estava dizendo que falou recentemente, fez uma palestra sobre isso. Sobre isso. Coincidentemente, hoje eu dei uma palestra na UNA exatamente sobre isso. Sobre cuidado, vaidade, autoestima e esses limites, né? Até onde a gente consegue chegar e falar muito bem com o nosso cliente, com o nosso paciente, qual que é o nosso Você limite. tem uma clínica? Eu tenho a minha clínica. Tá. E você tem os seus alunos? Sim. Que vão ter clínicas ou vão trabalhar em clínicas? Sim, isso é muito importante. Eu falo isso com todos eles, tanto para os meus alunos quanto para os meus clientes, né? É muito importante a gente saber até onde a gente pode chegar. A gente está trabalhando com vidas e saúde, além da beleza, né? A beleza não é só futilidade, não é nada supérfluo. Então, a gente trabalha com vida, a gente trabalha com a saúde de uma pessoa, então a gente tem que saber esse limite e realmente dosar. Tá. Como é que isso é ensinado na sala de aula com relação a essa perspectiva, né? Porque eu estou fazendo um curso, eu quero trabalhar com esse mercado, eu quero ter o maior número possível de pacientes. Claro. Mas tem um limite nisso tudo? Isso. O objetivo das pessoas é trabalhar com harmonização facial, né? Que é o que está bombando hoje em dia na biomedicina estética e em outras áreas também. Então, eu como professora, eu vejo que eu tenho uma responsabilidade muito grande na formação desses alunos que vão se tornar meus colegas de trabalho. Então, eu vejo que a gente tem que ter um aprendizado muito grande da anatomia, da fisiologia, realmente voltar ali bem para a saúde e entender a avaliação facial, entender que o nosso paciente, ele é importante, ele é único, a gente tem que oferecer um tratamento personalizado, né, que a harmonização facial e a estética não é uma receita de bolo, né? Então eu tento mostrar isso para eles, que eles precisam realmente cuidar de cada paciente com muito cuidado, que ele realmente é único. Isso a gente vê muito na odontologia, por exemplo, que aliás que é uma área que está ali, né, junto com todos esses procedimentos, mas o clareamento, né, lentes de contato nos dentes. Todo mundo tem o mesmo sorriso, né? Exatamente. Quando, na verdade, aquele quebradinho no dente ali, um diastema sofisticado, sensual, pode fazer toda a diferença, né? Exatamente. A gente fala muito sobre a padronização facial, né? Quando a gente fala de harmonização facial e estética, as pessoas já enxergam uma certa imagem de todo mundo com o mesmo rosto, todo mundo com aquele rosto quadradinho e tudo mais, e a gente tem que quebrar isso. Na verdade, quadradinho é aquele meio navalhado, assim, né? Exatamente. Quadradinho, meio triangular, né? Que é o ideal, exatamente. Seria? Na verdade, a gente tem muitas belezas diferentes, né? Nós temos vários tipos de pessoas e para cada tipo de pessoa existe um tipo de beleza. Então, a gente tem que ter esse olhar clínico mesmo e entender qual que é a disfunção daquele paciente, o que incomoda ele, e aí a gente deixar a face dele mais harmônica do jeito que ele gostaria, e não do jeito que eu gostaria, né? Isso é muito importante, porque senão fica realmente todo mundo com o mesmo rosto, todo mundo com o rosto igual, e fica aquela coisa quadrada e cortada. Mas tem alguma abordagem, por exemplo, uma característica
no rosto feminino, principalmente, um nariz grande. Sim. O nariz grande, na Grécia Antiga, era símbolo de um poder soberano. Exatamente. Eu acho lindo o nariz grande. Sim. Mas talvez porque eu não tenha. Seria isso? Faz sentido Pode, falar claro, assim? faz todo Porque sentido. quem tem fala, nossa, não tira foto de lado, não gosta de mostrar, mas fala, mas você tá tão bonito, tá lindo isso aí. Exatamente. Isso é muito complicado para os profissionais, né, colocarem a disfunção do paciente. O paciente que coloca a disfunção para a gente tem que entender a dor dele. Mas é disfunção, característica ou qualidade? Depende do que o paciente sente, né? Se aquilo faz mal para ele, a gente pode definir como uma disfunção. Se ele não se sente mal para aquilo, eu jamais vou virar para o meu paciente e falar, olha, você está com uma coisinha no rosto, vamos melhorar. Né? Se isso não incomoda ele, é uma qualidade dele. Né? Então, a gente tem que realmente escutar bem os pacientes. Mas essa diferença entre os homens e as mulheres é até estrutura óssea mesmo, isso é anatômico. Então, quando a gente estuda anatomia facial, a gente consegue entender, né, que a mulher normalmente tem a bochechinha, né, o alto da maçã um pouco mais proeminente do que os homens. E os homens têm a mandíbula, por exemplo, um pouco mais proeminente do que as mulheres. Isso já dá aquele ar mais feminino ou ar mais masculino. Tem alguma função estrutural disso aí, dessa constituição física? Será que tem na época das cavernas, alguma coisa de mastigação? Com certeza, mas isso realmente a gente faz o estudo da cefalometria, que é o estudo da distância de um lado para o outro. Então, a gente consegue realmente definir dessa forma, né, um ar mais masculino. Quando a gente vê uma mulher com o rosto um pouco mais quadrado, quando a gente vê que exagerou um pouquinho na harmonização facial, a gente tem esse ar, assim, de que está um pouquinho mais masculino. Então, é porque a gente, mesmo que as pessoas não tenham esse conhecimento, né, de que a mandíbula é mais proeminente, mas a gente sabe que o homem tem um pouquinho mais do que isso, entendeu? Então, a gente consegue realmente já visualizar dessa forma. E um lado não é igual ao outro, né? Não Por isso que não é exagero quando as pessoas falam, não, meu lado esquerdo é melhor que o lado direito. A gente nunca vai conseguir atingir essa simetria. Nós somos totalmente assimétricos. Mas tem algum tipo de rosto que você vê que um olho fica assim... Tem uma diferença, e eu vou dizer sem exagero, às vezes isso é um charme. Sim, com certeza. É uma característica da pessoa, né? Às vezes as pessoas, ela pode ser reconhecida por aquilo ali. Então, quando aquilo incomoda o paciente, quando ele chega ao ponto de procurar uma clínica, um consultório, aí sim a gente entra em ação. Ah, Denise, minha sobrancelha é um pouco mais arqueada do que a outra, o meu olho é um pouco menor, às vezes por uma queda da pálpebra mesmo, às vezes uma flacidez, alguma coisa assim. Então, a gente tem vários procedimentos que a gente pode ir equilibrando. Né? Essa harmonização facial, quando a gente fala de face harmônica, é um jogo de equilíbrio mesmo, pequenas coisas, um conjunto de procedimentos para a gente poder deixar o paciente mais satisfeito. Você consegue identificar esses procedimentos? Por mais que o objetivo do procedimento seja não parecer que fez, você que é uma profissional do ramo, você percebe, opa, tô vendo ali. Com certeza, com certeza. A gente já tem esse olhar treinado, né? Às vezes a gente olha para umas pessoas e fala assim, essa aí exagerou um pouquinho no botox, ou então não. A gente, infelizmente, né, a gente já fica com aquilo automático. A gente já vai tentando avaliar o paciente, mas consegue realmente identificar, mas há várias formas da gente deixar esses procedimentos de forma bem natural, de uma forma que fala assim, você tá bonita, mas eu não sei o que aconteceu, e a gente fica naquela dúvida. Você tá com uma luz, você tá com uma, né? Exatamente. Nossa, tá iluminada, né? Exatamente. E as pessoas ficam na dúvida, o que aconteceu? Você fez alguma coisa? Aí alguns pacientes, não fiz nada, sou assim. Você como professora, como dona de clínica, enfim, você tem que fazer esses procedimentos em você? É natural que você tenha que fazer, justamente para contextualizar o que você fala? Exatamente. Eu faço, eu doso bastante, porque senão a gente também perde um pouquinho o controle. Mas eu faço alguns procedimentos, principalmente para prevenir o envelhecimento. Né? A gente está envelhecendo mesmo todos os dias, não tem jeito, mas para eu poder prevenir e realmente controlar de forma que a gente está envelhecendo. Agora, com relação o que esses procedimentos fazem, né? A gente hoje tem na internet não só um estímulo para você ficar igual a todo mundo, mas já tem parece que a gente já atravessou uma fronteira, porque já tem os filtros, não só aqueles perfeitos, tem filtro de zoação. Exatamente. Como a boca imensa, a pessoa começa a falar, olha, não fiz nada, meu procedimento é normal e tal. Exatamente. Esse filtro ele veio até para ajudar,
né, os profissionais e até os clientes, até para poder ver que realmente o exagero não fica legal. E a gente vê que tem gente assim, Tem. na vida real, Tem. sem filtro. Exatamente, sem filtro e tá bem próximo desse que a gente vê no Instagram. Porque ao longo dos anos essas coisas mudam, né? Essa boca grande que hoje é um sonho de consumo, na verdade foi motivo de bullying para crianças do passado, né? Isso, o conceito de beleza, a gente sabe que não existe a beleza padrão, né? Aquela questão da beleza inalcançável que a gente sempre quer melhorar, mas o conceito da beleza muda. Às vezes a gente mesmo muda do jeito que a gente se vê no espelho, né? Às vezes a gente olha e fala assim, hoje eu tô gostando, mas daqui a 1 ano, 2 anos ou 5 anos a gente tem um outro pensamento. Então, a sorte é que esses procedimentos, a grande maioria desses procedimentos, eles são procedimentos que não duram, não são definitivos, né? Então, eles têm uma durabilidade média aí de 1 ano, 2 anos, então a gente consegue fazer essa reversão. Mas tem jeito? Alguns têm? Tem jeito. A grande maioria desses procedimentos estéticos tem como a gente fazer a reversão, tem como a gente realmente aguardar o tempo para ele ser reabsorvido pelo corpo, então não é nada definitivo, nada que a pessoa vai ter que viver com aquilo. Porque também se discute muito a substância que é usada, né? Sim. A absorção de... Sim, exatamente. Hoje, por exemplo, um dos procedimentos que mais é realizado em clínicas é o preenchimento, né? O que a gente está falando da boca grande, né? Da mandíbula grande. E o preenchimento mais ideal é realizar com o ácido hialurônico. Por mais que existem alguns profissionais negligentes, né, que fazem com produtos que não são indicados. Que é o PMMA. PMMA. Exatamente. Esse aí não tem negócio com ele, né? Não tem negócio. Ele é um preenchedor, de fato, mas ele é um preenchedor definitivo. Então, ele não tem como reverter, a não ser com cirurgia. E causa realmente muitas intercorrências. Então, o paciente, o ideal é realmente ele ir no lugar que ele confia, conversar, tirar dúvida, perguntar, questionar mesmo o profissional que ele vai realizar esse procedimento e saber exatamente o produto que ele vai utilizar. Ele é mais barato, o PMMA? Muito mais barato, muito mais barato. Ele é o silicone? É basicamente ele silicone? É uma base de silicone, exatamente. Só que ele é definitivo. E aí, caso tenha alguma intercorrência, caso o paciente não goste, e aí? E pode também... Pode ter rejeição? Pode ter rejeição. O PMMA, ele, por exemplo, ele não tem indicação para ser utilizado junto com outros produtos, por exemplo, o ácido hialurônico. Então, quando um paciente, às vezes, chega em consultório e ele tem PMMA, ele tem contraindicação para realizar alguns procedimentos, porque não tem indicação dessa interação deles. Pode acontecer do paciente nem saber, eu fiz um negócio, não sei bem. Exatamente, isso infelizmente acontece muito. E aí é onde a gente identifica. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho esse preenchimento há 5 anos. A gente já sabe que o ácido hialurônico não dura isso tudo. Então, provavelmente ela tem um PMMA. Mas hoje a gente tem uma opção de pedir um exame de ultrassom, onde é identificado, a gente consegue identificar esse produto. E aí? E aí a gente não pode colocar o ácido hialurônico, a gente não pode fazer outros procedimentos nessa região, a não ser que seja retirado. Sei, e aí dá mais trabalho para retirar. Fica marca? Aí ela vai ter que fazer uma cirurgia mesmo, né? Tem um corte, vai ter um ponto, depende da extensão daquele produto. Então, o que pareceu em algum momento uma grande oportunidade, exatamente, um negócio de ocasião, porque o preço devia ser melhor. É o barato que sai caro, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam nisso. Agora, você queria só voltar uma questão que a gente falou no início, sobre o aluno, né, que vai cuidar dessas transformações, ele entender ali o limite. Não é que ele vai negar, mas fala assim, não, a gente vai até um ponto. Exatamente. Depois eu não vou mais, porque já está bom. Exatamente. Isso, como eu falei, a coincidência, né, da minha palestra hoje, eu falei exatamente isso. Eu falei assim, a gente tem que ter um senso estético, a gente tem que entender até onde a gente pode ir. Porque às vezes o paciente não tem limite. Às vezes o paciente só quer mais, quer ficar mais bonita, quer colocar mais boca, quer colocar mais preenchimento, mas às vezes ele não precisa disso, e até por conta de segurança. Então o profissional, ele realmente tem que ir criando esse olhar clínico, esse senso estético e realmente saber até aonde ele pode ir, para não causar nenhuma intercorrência. Ou de fato, até às vezes, recusar um paciente, né? Falar, olha, você não precisa disso, não realiza para a sua segurança. E você acha que a selfie, ela assim, ela ajuda ou ela atrapalha nesse processo? Olha, eu acho que ela mais atrapalha. Hoje, falando sobre, né, redes sociais, eu acho que mais atrapalha. Quando eu vou tirar uma selfie, eu escolho um lado. Qual é o lado? Eu tenho esse. Deixa eu ver o outro.
Todos os dois estão bons. Obrigada. Mas a gente escolhe. Eu tenho o ângulo certinho para poder tirar. Eu sei que muita gente tem. E aí algumas pessoas até procuram. Falam assim, olha, quando eu vou tirar a foto assim, eu não gosto de tal coisa. Então, às vezes a pessoa vai ficando muito crítica, vai se analisando demais. E como você falou, às vezes é realmente uma qualidade da pessoa, né? Uma característica que não tem necessidade de mudança. Sim. E com relação ao piercing, no nariz, na língua, na sobrancelha? Com o procedimento estético, a gente pede para poder retirar, né? Por conta de risco de infecção. Né? Querendo ou não, é uma parte aberta do corpo. E a gente está trabalhando com procedimentos e processos inflamatórios, né? Procedimentos que vão causar alguma coisa ali. Então, realmente é muito perigoso. Sim. Mas dentro da área, nós estamos falando de harmonização, você não vai trabalhar com isso, né? Não. A gente não trabalha com essa parte de piercing, tatuagem, não. Mas quem tem pode fazer? Claro. Com toda certeza. Bom, eu queria convidar você para participar do nosso quadro aqui, que é o Mitos e Verdades, né? Que a gente fala sobre essas questões ligadas à estética, enfim. Mas dentro da sua percepção, você me diz, Denise, é mito. Aí você fala, não, é verdade, tá bom? Joia, combinado. Então, vamos lá. Mitos e verdades sobre procedimentos estéticos, sobre vaidade, sobre autoimagem. A gente está conversando com a Denise Belarmino Moreira Ladeia, professora de graduação e pós-graduação de Biomedicina, Estética e Bem-Estar da UNA. Muito bacana. Você é de Belo Horizonte mesmo? Não, eu sou de Ipatinga. Ipatinga, do lado de Valadares. Exatamente. Muito bom. Então, vamos lá, mandar um abraço pro pessoal de Ipatinga, que recebe nosso sinal também. Primeira questão é essa, Denise, eu te pergunto aqui, você me fala, né? Se é mito ou é verdade. Realizar várias harmonizações faz o método estético perder o efeito. Isso é mito ou é verdade? É mito, porque os procedimentos eles não são definitivos. Então, quando ele é reabsorvido, a gente pode realizar novamente. Sim. A estética, a área de estética, né, de beleza, tem vários nomes, né? Definitivo. Escova definitiva. Chapinha definitiva. Exatamente. Por que é definitiva, não? Não é definitivo. E por que o nome, então? Para tentar, às vezes, captar mais clientes, né? Eu acho que pode ser isso. Mas tem uma maquiagem definitiva. Tem a micropigmentação de sobrancelhas, né? Que realmente é um procedimento estético muito legal, mas ela também não é definitiva. Ah, não? Não, ela tem uma durabilidade muito grande, mas definitiva mesmo pro resto da vida não é. Porque nada é definitivo nessa vida, né? Nada. A técnica é indicada, né, de harmonização, é indicada para todos os tipos de pele. Isso é mito ou é verdade? É mito. Algumas pessoas têm algumas condições de pele que não permitem o uso do ácido hialurônico ou do botox. Por exemplo? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dermatite, né? Ela tem algum tipo de alergia de contato. A gente não rosácea. Uma rosácea. Ela tem um limite de produtos, né, que a gente pode utilizar de alguns procedimentos, mas outros não. Então a gente tem que avaliar a condição da pele daquela pessoa, por exemplo, uma espinha. Exatamente. A acne inflamatória, tem pessoas que fazem até tratamento com medicamentos. Essas pessoas elas não têm indicação de causar mais um processo inflamatório. Porque o processo de harmonização é inflamatório. A gente até quer isso. A gente busca exatamente o processo inflamatório. É uma curiosidade que quando a gente causa um processo inflamatório na nossa pele, a gente estimula colágeno. Então, o nosso foco, quando a gente fala processo inflamatório, assusta um pouquinho, mas o nosso foco em alguns procedimentos é realmente causar o processo inflamatório, porque a gente quer colágeno para poder deixar a pele mais bonita. Existe uma idade limite para fazer a harmonização facial. Isso é mito ou é verdade? É mito também, porque a harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos. Então, como não é somente um procedimento, a gente tem um leque muito grande, né, de tratamentos que a gente pode fazer desde pessoas de 30 anos até 60, 70 anos, sem problema nenhum. Tudo bem. Nenhuma idade limite, assim? Limite, não. A gente tem um mínimo, né? Algumas pessoas novas vão procurando alguns procedimentos estéticos, a gente dá uma freada. Sim. A outra questão é essa, os resultados da harmonização de rosto são muito artificiais. É mito ou é verdade? É mito.
pode ser verdade também, né? Dependendo de quem fez, de quem né? fez. Mas eu vou ficar no mito porque a gente consegue dosar aquela quantidade de produto. Eu falo muito sobre construção de resultado junto com o paciente, ele participa disso. Então, vou colocar como mito. E a última questão é essa: o procedimento de harmonização facial deve ser realizado sempre por um cirurgião plástico. Mito ou verdade? Mito também. Hoje, a harmonização facial e os procedimentos injetáveis, né, invasivos, são permitidos pelos médicos, biomédicos, enfermeiros e farmacêuticos. Dentistas? Dentistas também. Dentistas também. É uma luta judicializada, né? Os dentistas conseguiram essa autorização. Claro que os médicos reclamam muito. Muito. A gente já conversou aqui com alguns cirurgiões plásticos, todos eles são radicalmente contra isso. Mas a decisão jurídica hoje permite que todos façam, né? É totalmente permitido essas classes que eu falei, a biomedicina, totalmente legalizado trabalhar com esses procedimentos. Tá bom. Bom, Denise Bellarmino Moreira Ladeia, de Ipatinga para o mundo, muito obrigado pela sua participação, sucesso. Muito obrigada. Um abraço para o pessoal da UNA e também para Ipatinga. Isso, sucesso. Minha cidade. Obrigada, cidade querida. Viu? Hospital lá, o grande hospital lá, famoso Márcio Cunha, referência em tantas áreas, né? Exatamente. Em tantas especialidades. Valeu. Muito obrigada. Bom, a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente tem uma conversa ótima com uma psicanalista fantástica que se chama Bárbara Villani. Daqui a pouco, depois do intervalo,